O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Tiago Natalio, que é especialista em direito condominial, e ele fala sobre os conflitos em condomínios nesse período de pandemia. Um assunto muito interessante. Doutor Tiago, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a toda a sua audiência. Um grande prazer participar aqui com vocês novamente. Doutor, a gente sabe que conviver em condomínio, principalmente aí em quem compartilha, os condomínios, os apartamentos, já no dia a dia, antes da pandemia, era complicado. Nesse momento de pandemia, talvez tenha ficado um pouco mais latente, o senhor vai dizer isso para a gente. Como, então, os moradores podem trabalhar esse aspecto dentro dos condomínios? Existe uma lei que os guarda? Sem dúvida nenhuma, dado o confinamento que foi necessário durante um grande período, agora que a gente está saindo para uma reabertura, os conflitos eles realmente se intensificaram muito nos condomínios. As crianças que costumavam sair para ir às escolas ficaram em casa tendo aulas em casa, as pessoas que trabalhavam da mesma forma. Só que ainda a gente tinha os problemas que acontecem com reformas, todos os dia a dia de um condomínio, o que realmente resultou aí numa intensificação muito grande dos conflitos. E nesse momento foi muito importante o quê? Trabalhar a questão de bom senso dentro dos condomínios. Os conflitos se aumentaram e teve uma participação, a gente percebeu que o síndico teve que ter um protagonismo muito grande em tentar resolver esses conflitos, mediar esses conflitos. Então esses problemas normalmente eles foram levados ao síndico, que teve ali de alguma forma mediar e ter um protagonismo muito importante para resolver o dia a dia dessas brigas que vem acontecendo. Queria saber, doutor, em relação ao uso das áreas comuns, né? Uma questão que todo mundo está discutindo agora é a volta às atividades nas áreas comuns, academia, piscina, salão de festa, salão de jogos. Tem gente que pratica exercício dentro do condomínio. Quais são os limites nesse momento? Assim, os limites ainda são definidos ali pela reunião de condôminos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim, dessa possível retomada de atividades nas áreas comuns. Perfeito. Entrando até nessa questão das regras em si, que responde o finalzinho da pergunta anterior, de fato, houve o fechamento e depois uma reabertura. Nós não tivemos, na maioria dos estados e na maioria imensa de todas as cidades, uma lei que impusesse o fechamento. Até porque as leis que impõem fechamento, elas são juridicamente, vamos dizer assim, discutidas, para saber se poderia o Estado ou a cidade implementar regras que envolvessem uma área privada. Há uma discussão muito grande acerca disso. Há entendimento de que quando nós estamos lidando com questões relacionadas à saúde, nós poderíamos imaginar uma norma que viesse sim a fazer uma restrição. Houve até mesmo a questão de uma lei 14.010 que tratou desse assunto, que teve o veto presidencial, mas a gente tem observado que os síndicos desde o começo, de forma muito proativa, partiram para um fechamento com base tão somente no próprio Código Civil, onde diz que eles são os responsáveis por toda a segurança do condomínio, por toda a saúde do condomínio, e eles, como representantes, acabaram tendo essa proatividade de fazer o fechamento. Num ato posterior a esse, nós tivemos então a regulamentação das assembleias, o que viabilizou o síndico ter a possibilidade de consultar os condôminos. E aí a gente vem resolvendo dessa forma. A gente tem mostrado cada vez mais a importância de consultar os condôminos para saber se nós devemos manter fechado, se nós devemos fazer uma reabertura, que tipo de reabertura que vai ser essa, mas lei em si, lei externa ao condomínio não existe. Isso aí tem partido muito do síndico junto com a assembleia que tem feito as decisões dentro do condomínio. Então, doutor Tiago, para quem está ouvindo, vendo a gente, para ficar claro, nesse momento de reabertura em que cada condomínio vai decidir, então, o que será reaberto em primeiro momento, num segundo, quais os direitos desse morador? Claro, se ele não concordar com aquilo que o condomínio está colocando. Ele pode procurar um advogado se, nesse encontro dos conselheiros no condomínio, enfim, entenderem que não é o momento de abrir algum dos locais. O morador ele pode reclamar disso na justiça, procurar um advogado. Como é que funciona? Para quem
está ouvindo a gente agora nesse momento tem essa dúvida? Perfeito, uma ótima pergunta. Dado o fato de que realmente está acontecendo isso, existem muitos condôminos que não estão aceitando as decisões que estão sendo tomadas. Então, no condomínio, a gente tem um órgão maior que é a Assembleia. A Assembleia, por si só, ao tomar as decisões, essas decisões são alcançadas a todos os condôminos, ainda que não tenham participado ou ainda que participado tenha discordado. Então, num primeiro momento, o condômino pode entrar com a ação? Sim, sem dúvida nenhuma, ele pode entrar com a ação como o direito de ação que é dado a todo cidadão. Todavia, muito provavelmente, se nós tivermos uma decisão da Assembleia que ratificou até o mesmo que o síndico fez, muito provavelmente essa ação vai vir a ser improcedente, porque existe um princípio aí que é da soberania da Assembleia, a coletividade. Então, esse princípio do interesse coletivo, ele se sobrepõe a esse interesse particular desse condômino. Mas eu acho que é interessante também essas decisões dos condomínios, elas serem acompanhadas também de um reflexo do que vem acontecendo nas cidades, porque seria, vamos dizer assim, um pouco incompreensível nós imaginarmos uma reabertura numa cidade e nós não imaginarmos uma reabertura dentro dos condomínios. E tanto no momento do fechamento quanto na reabertura, o reflexo da cidade foi acontecendo nos condomínios, que são microsociedades. Doutor, com a pandemia, isolamento, as pessoas estão mais em casa, né? E aí os barulhos aumentam. A gente, né, furadeira, barulho em cima, assalto, vizinho fumando na sua sacada, até dúvidas em relação a isso, né? Acaba descendo para o apartamento de baixo ou sobe para o apartamento de cima, e aí a fumaça vai para a sala do vizinho ou não. Eu queria falar um pouco dessas questões aí, desse momento de convivência, né? Que todos nós estamos mais em casa, o que é possível fazer, conversar é sempre melhor, o acordo é sempre melhor. Queria que o senhor falasse um pouco dessas questões. Perfeito, com todo prazer. Na verdade, o que acontece? Dentro de um condomínio, os conflitos, eles acabam, vamos dizer assim, eles acabam acontecendo mesmo, não há possibilidade. Se antes da pandemia nós já tínhamos esses conflitos, exatamente com esses problemas do qual o senhor levantou, com a pandemia eles se intensificaram muito. Nós costumamos fazer uma regrinha para nós entendermos, até mesmo para o síndico entender qual que é o momento de dar uma advertência ou qual que é o momento até de chegar a um ponto de dar uma multa. A gente costuma dizer que tem 3 S's que eles são muito importantes nesse momento de uma aplicação. Esses S's são a segurança, o sossego e a saúde. Sempre que um condômino fazer ou tomar uma atitude dentro do prédio que for contra um sossego, for contra o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança, a ele caberá, por exemplo, uma advertência. Num exemplo bem simples, nós podemos imaginar aquela questão do cachorro, por exemplo, do animal, do pet. Então vamos imaginar um cachorro que ele esteja doente dentro de um apartamento e que ele saia na área comum, ele vai afetar a saúde dos demais condôminos. Se esse cachorro for muito bravo, se esse cachorro for agressivo, ele vai afetar a segurança. E se esse cachorro latir o dia inteiro, ele vai afetar o sossego. Nessas 3 circunstâncias, nesse mesmo exemplo do cachorro, a gente tem como perceber que o condômino afetou o sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos. Diante disso, ele poderia receber uma advertência e, na reincidência, uma multa. E isso serve para todos os casos dentro de condomínio. Eu posso fumar dentro do meu apartamento sem problemas nenhum, eu estou dentro do meu apartamento. Mas eu não posso, por exemplo, ficar fumando na janela de modo que a fumaça suba para o andar de cima ou para a sacada de cima e venha incomodar o sossego do condômino vizinho ou até mesmo a saúde do vizinho. Então eu posso tudo, desde que eu não afete o sossego, a segurança e a saúde. E isso serve muito bem nos condomínios para a gente conseguir entender qual que é o momento de a gente aplicar uma advertência. E nesse momento, Tiago, também a gente entra a questão de máscara, né? Mas, Luciano? Não, pode falar, a questão da máscara é importante, né? Também é uma questão de um desses S's, né? O S da saúde, talvez? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha como que é interessante, essa questão da máscara, ela deu uma polêmica no início, porque o texto
legislativo, o texto, ou melhor, o texto que foi do decreto, ele não veio da melhor forma possível. Há uma crítica acerca do texto, porque ele poderia ter dito de forma muito clara que as máscaras seriam obrigatórias dentro dos condomínios, ou ainda que não quisesse usar a palavra condomínio, poderia falar que era nos locais públicos, como já foi dito, ou nos locais privados. Só que aí ele tinha que colocar um anexo, ele tinha que colocar os locais privados de acesso coletivo, ou de uso coletivo, que nós enquadraríamos o condomínio. Isso não aconteceu no começo, Tiago, porque de fato houve um grande problema. Tiago, desculpa te interromper, só para avisar o Jornal da Rede Alesp, né, que estava sendo transmitido até há pouco pela internet, nós estamos voltando para a Rede Alesp, né, transmitidos pela TV Alesp, a partir de agora. Pode continuar, desculpa te interromper. Imagina, de forma alguma. Nós falávamos também aqui acerca da possibilidade, ou melhor, da utilização das máscaras nos condomínios, acerca da obrigatoriedade. E foi até dito se isso incomodaria, por exemplo, a saúde. Sem dúvida nenhuma, afetaria a saúde dos demais condôminos e caberia uma advertência, até mesmo uma multa. Nós comentávamos acerca do problema do texto, que não foi o mais claro possível, mas posteriormente a isso, naquele site do governo do estado de São Paulo, no momento de perguntas e respostas, deixaram claro lá. Diziam o seguinte: dentro dos condomínios é obrigatória a utilização de máscaras, poderá ter inclusive multas aplicadas pelo governo. E a resposta lá foi dizendo que sim, então nos deixou muito claro. Mas no texto do decreto em si, não está de forma clara. Mas como recomendação, e todos os condomínios têm se utilizado dessa forma, sim, a gente precisa utilizar as máscaras dentro dos condomínios para evitar a propagação e também a saúde, cuidar da saúde não só nossa, como do próximo. E, doutor Tiago, uma outra questão que sempre é muito bem discutida nos condomínios é a questão de inadimplência. Independente do período de pandemia, aquelas questões de morador que não paga o seu condomínio, o que ele pode deixar de fazer ou como o síndico, né, atua nesse caso. Nesse momento de pandemia, muita gente perdeu renda, isso refletiu também no não pagamento do condomínio. Dá uma geral para a gente com relação a essa questão de inadimplência nos condomínios. Sim, sem dúvida. O problema de inadimplência em condomínio, na verdade, ele sempre existiu e sempre foi, vamos dizer assim, muito importante dentro do condomínio o cuidado correto da inadimplência. A gente sabe que os condôminos que são adimplentes, há sempre uma dúvida, mas eu sou adimplente, ou seja, eu pago em dia. Eu sou obrigado a pagar pelo inadimplente? Sim, exatamente pelo fato de nós morarmos em condomínio, num determinado momento eu vou estar pagando pelo adimplente, daqui a pouco eu que vou ficar atrasado, ele vai pagar por mim, e a gente precisa um do outro para viver em condomínio. Mas a grande questão nesse momento é que nós esperávamos, vamos dizer assim, uma piora muito, muito maior. Nós que atendemos diversos condomínios, a gente pensou, não, agora realmente vai entrar num pico de inadimplência, as pessoas não vão pagar, não vão fazer mais acordos, e a gente tem ouvido diversas administradoras e escritórios grandes falando que não foi tanto assim, mas o importante destacar nesse ponto da inadimplência é o seguinte, muito se discutiu, eu posso não cobrar juros, correção, multa? Não, isso não pode, porque isso daí consta da lei, que nós temos que cobrar com juros, correção e multa. O que nós poderíamos imaginar é uma flexibilização na forma desse acordo, de modo a proporcionar ao condômino e à condômina que ele venha a ter possibilidade de fazer um acordo pagando a sua dívida, pagando o seu condomínio do mês. Mas, em regra geral, a gente não pode dar o desconto, a gente tem que abrir as possibilidades de fazer acordo e sempre ter um escritório de advocacia que possa cuidar dessa inadimplência de modo a mostrar a importância do pagamento da cota de condomínio dentro das despesas do mês. O síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente aí alugue seu apartamento? Então, a gente tem uma discussão muito grande acerca daquelas locações por curtíssima temporada, que envolve aí alguns aplicativos, tipo etc. Airbnb, de fato, isso, do Airbnb, etc. De fato, essas têm sido desde o início barrada, até como um reflexo do que aconteceu
no setor da hotelaria, por exemplo. Se as pessoas utilizam como eu quero conhecer a cidade, como um segundo passo, como um desdobramento de um hotel, se o próprio hotel fechou, não tem por que manter uma locação cujo objetivo é, vamos dizer assim, o turismo. Agora, no tocante às locações em si, as regulamentadas pela Lei 9.245, essa, sem dúvida nenhuma, a gente tem total condição de locar os nossos apartamentos e o síndico não pode fazer nenhum tipo de impedimento quanto a isso. Agora, aquelas de curtíssima temporada, essas foram barradas e na maioria dos condomínios elas estão voltando agora. E há também uma discussão muito grande acerca desse tipo de locação em condomínios, que inclusive existe um julgado que está em andamento, foi pedido vistas para saber a legalidade desse tipo de locação nos condomínios. Agora, doutor, ainda com relação a essa questão de inadimplência, o senhor falou agora há pouco, né, das assembleias, das reuniões. O morador que está inadimplente, ele pode participar do voto nessas assembleias ou não? Há uma ótima pergunta também. Há uma grande discussão, na verdade hoje totalmente pacificada até pela lei mesmo e pela própria jurisprudência. Existe o artigo 1335 que ele diz da seguinte forma: são direitos dos condôminos participar das assembleias e nelas votar, estando quite, ou seja, se o condômino não está quite com o seu pagamento, se ele tem uma inadimplência, a penalidade que ele pode receber é de não ter o direito de votar nas deliberações das assembleias. Isso não quer dizer que ele não vai obedecer o que foi resolvido em assembleia, porque a ele também vai ser o resultado da assembleia vai alcançar ele, mas ele, na condição de inadimplente, ele não pode votar nas assembleias. Doutor, em relação a animais, né, do condomínio, quantos animais eu posso ter em um apartamento? Quais as regras para quem tem animal de estimação? Barulho, cheiro, quais são essas regras? Uma ótima pergunta também. É bom destacar esse ponto porque, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma lei municipal que ela trata sobre as questões de animais domésticos e ela faz uma limitação de 10 animais por unidade, ou por casa, ou por apartamento. É óbvio que dentro de um condomínio, se nós imaginarmos 10 animais, por exemplo, 10 cachorros, muito provavelmente a gente vai impactar naqueles 3 S's que a gente tinha conversado anteriormente, que é sossego, segurança e saúde. Então, dentro de um condomínio, eu posso ter os animais, pela lei até 10, mas eu posso ter 1, 2, 3, em tese pode ter quantos quiser, desde que esses animais não venham contra o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança dos demais condôminos. Então, animal, também houve uma discussão muito grande, porque tinham convenções proibindo as pessoas de terem animais dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, o que é totalmente inconstitucional. O animal, por si só, como um direito individual nosso, a gente pode ter o animal. Hoje, na verdade, o animal tem entrado dentro dos shoppings, tem andado de avião, então eles nos acompanham. Algumas pessoas, por exemplo, muitas das vezes, pessoas com deficiência visual, eles dependem do animal para poder fazer a locomoção. Então, não seria cabível nós proibirmos. Mas o que a gente tem que ter dentro do condomínio é o quê? Posso ter o animal? Posso, mas o que eu não posso é ferir o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança. E ainda dentro dessas questões, né, do que pode, não pode, a gente tem falado muito aqui, Luciano, desde o início do jornal de hoje, sobre essa questão do bom senso. Quem não mora em casa, quem mora, né, em condomínio, independente de quantos apartamentos por andar, tem que também pensar desse lado do bom senso. É preciso ter, de pensar no outro. De cima, do lado, né? Nem sempre se consegue, principalmente mulher usa salto, enfim, essas coisas. Mas também, doutor, essa questão do bom senso, né? Nem tudo eu preciso reclamar pro síndico, nem tudo eu tenho que levar a ferro e fogo. É mais ou menos isso ou não? Sem dúvida. Quem quer morar em condomínio precisa se usar muito da empatia. É se colocar no local, na posição do outro. Então, nós imaginamos a seguinte situação. Se uma pessoa chega
tarde do trabalho, ela precisa entrar dentro do apartamento, ela não vai tirar o salto lá fora. Então, se nós não tivermos o mínimo de tolerância de imaginar essa pessoa saiu do quarto, ou melhor, da sala até o quarto, e ali ela já retirou o salto e não ficou andando por muito tempo, se nós não imaginarmos o mínimo de paciência, o mínimo de empatia, o mínimo de bom senso, que é a principal palavra nesse momento de convivência em condomínio, a gente vai ter desgaste muito grande em condomínio. E dentro de condomínio a gente não pode ter esse desgaste. Muito se discute a questão do quê? Querem judicializar muito as questões. E antigamente nós tínhamos muitas das vezes advogados que eles judicializavam bastante esse tipo de problema. Quando na verdade a advocacia hoje que atende condomínio, a advocacia especializada em condomínio, eles buscam soluções de conflitos diferenciadas. Eles buscam trabalhar a conversa, eles buscam trabalhar mediações, tudo em torno de não se judicializar, de a gente sentar, de a gente conversar, de repente um comunicado, até antes mesmo de uma advertência, e também conscientizar os condôminos de que eles não têm que abusar do direito de reclamação, porque tem muitas pessoas que eles reclamam sobre tudo, e aí acaba tendo uma dificuldade muito grande no dia a dia, na convivência em condomínio. Então, quem quer morar em condomínio precisa entender que a gente precisa ter empatia, precisa ter bom senso, a gente precisa saber conviver. É óbvio que a gente não tem que aceitar excessos, mas o excesso já foge à empatia, já foge ao bom senso. Então, bom senso realmente é a palavra-chave aí para a gente ter uma boa convivência nos condomínios. E a gente vê, doutor, o quanto que uma resposta bem dada, uma educação da pessoa, às vezes, não está incomodando, aí você, né, liga falando. Uma resposta bem educada, ela diminui muitas vezes o conflito, né? Essa empatia, entender o problema do outro, mas, ao mesmo tempo, quem não tem essa empatia, né? Quem pensa só em si, ou no seu apartamento, ou na sua família, não entende essa questão que o senhor está falando aí de conviver em comunidade né? Existem dois polos, né? A agressividade e a empatia com o outro, né? A diferença que isso faz numa relação de convivência do condomínio e o quanto que essas pessoas que prezam pela empatia, elas acabam evitando problemas para toda a comunidade ali, né? Ao passo que quem vai por essa questão do direito, quer judicializar, quer reclamar de absolutamente tudo, essa pessoa acaba sendo tóxica ali naquele meio, naquela comunidade, né? Sem dúvida nenhuma. É por esse motivo que a gente tem trabalhado muito a conscientização dentro dos condomínios. Eu acho que o bom síndico, na verdade, não é aquele que, diante de qualquer situação, ele sai pura e simplesmente advertindo ou multando todas as pessoas. Hoje o síndico ele tem sido, vamos dizer assim, uma peça muito chave nos condomínios, eles têm sido realmente protagonistas em mostrar um caminho diferenciado aos condôminos. Muitas das vezes é como se fosse aquela política pública que a gente faz, só que dentro do condomínio. Vamos fazer uma política de um bom relacionamento, vamos estabelecer aqui algumas normas, vamos clarear, vamos mostrar aos condôminos quais são as normas do condomínio, para que o condomínio tenha ciência do que pode e o que não pode, do respeito que ele tem que ter ao próximo, de modo que a gente não apareça sempre com uma advertência, sempre com uma multa, sempre pelo lado de litígio. Então isso é muito importante que nós tenhamos um modo diferenciado de se viver nos condomínios. Muitas pessoas, elas têm o condomínio como algo que... existe um estigma sobre condomínio. Aquela coisa, não, condomínio eu jamais vou para um condomínio, por quê? Porque lá só dá conflito, lá você não pode fazer nada, por isso que eu moro em casa. Não, muito pelo contrário, o que a gente tem que fazer é mudar essa forma de se pensar do condomínio, e muitos condomínios hoje em dia a gente tem visto muito sucesso. Advertências e multas são realmente em situações em que já foi enviado comunicados antes, já foi esclarecido as regras antes, e aí não resolveu. Mas eu acho que viver em harmonia realmente ele é muito importante para o condomínio. E esses condôminos que são nocivos realmente ao condomínio, desculpe, com o tempo, a questão eles vamos dizer assim, cada vez mais percebendo que ali não é o local deles. Tá certo. Dr. Tiago Natálio, advogado especialista em direito condominial, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, um grande prazer sempre participar da TV Alesp e fico muito grato, sempre à disposição. Um grande abraço a vocês e também à audiência de vocês. Tá certo. Obrigada.